Bom, 2022 já começou e a gente sempre está falando o verbo esperançar do grande educador Paulo Freire. Vamos falar de esperança, vamos falar de fé, vamos falar aqui da dimensão espiritual também, vamos falar de muita coisa importante com o nosso convidado aqui especial, que é o pastor Ariovaldo Ramos, da coordenação da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e apresentador do programa Daqui para Frente, aqui da TVT. Olá, pastor Ariovaldo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, um privilégio muito grande estar com vocês, tudo bom? E alegria, obrigado pelo convite. Obrigada. Pastor, eu não estou lhe vendo, não sei se as pessoas estão vendo aqui, parece, agora sim, agora voltou, está tudo certo, tudo tranquilo, voltamos. Bom, pastor, vamos falar aqui de perspectivas, né, para 2022, diante aí de um 2021, onde milhares de pessoas ainda, enfim, estavam vivendo e continuam vivendo o sofrimento pela perda de parentes, amigos, mortos na pandemia, mas também que foi marcado um ano que foi marcado também pelo avanço da vacinação contra a Covid pelo Sistema Único de Saúde, né? Temos aí o luto e a esperança ao mesmo tempo, né? Então, esse período que a gente está passando revela também a importância da nossa dimensão espiritual para enfrentar tudo isso, pastor? Sem dúvida alguma. A situação que nós vivemos no Brasil, temos vivido e que, infelizmente, atravessou o calendário conosco, é de angústia. E para enfrentar a angústia é preciso ter fé. Fé que é possível transcender a partir do poder de Deus, a partir do amor, da bondade, da misericórdia. Ou seja, primeiro, fé para não se deixar contaminar pela maldade. A gente viu tanta maldade por parte do poder público, por exemplo, mesmo essa questão da vacinação, fica claro que se tivesse havido um mínimo de agilidade, centenas de milhares de pessoas estariam vivas. Se fosse uma só, já teria valido a pena, para centenas de milhares, é assustador. Como enfrentar tudo isso? Como não ser derrotado num quadro como esse? Primeiro, ter a fé suficiente para não se deixar contaminar pela maldade. Entender que o mal não se vence com mais maldade. A gente enfrenta o mal continuando a fazer o bem. Com solidariedade, com amor, com misericórdia, com fraternidade. Então, não se deixar levar pela maldade de jeito nenhum. Não importa a forma como que ela ganhe. A única forma de enfrentar a maldade é com a bondade. E, segundo lugar, perspectiva de que Deus é conosco. Então, o mal não terá a última palavra. A última palavra será do bem, será da verdade, será da vida. E insistir nisso. Porque ao insistir nisso, a gente redobra a nossa capacidade de luta. A gente encontra força para continuar, para colocar as nossas posições e para ficar do lado certo da história. Então, Jesus Cristo disse uma frase lapidar que guia todos os cristãos desde tempos imemoriais, que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse é o bom ânimo que nós temos. Nós venceremos. Ele venceu e nós venceremos. Nós venceremos pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pela fraternidade, pela solidariedade. E pela resiliência e militância. Essas coisas precisam andar juntas.
Exato. Bom, enfim, a gente sabe, né, que o senhor é exatamente uma pessoa de luta, né? Quer dizer, ao mesmo tempo tem a fé e tem a luta. É muito importante isso. E o senhor tinha falado Sim, sobre a questão de vencer a maldade pela bondade. Agora, a maldade, ela se alimenta, por exemplo, da raiva, ela se alimenta, por exemplo, se a gente retrucar essa pessoa que está fazendo mal, né? Seja do ponto de vista administrativo, né? Como o senhor falou, o próprio poder uhum. público, com o próprio mal, a pessoa se alimenta disso. Quer dizer, a pessoa que está fazendo mal, ela gosta de se alimentar dessa maldade. Sim, porque vira uma corrente, né? Corrente de elos malignos que vão se fortalecendo. Tem de quebrar essa corrente. Precisa quebrar a corrente do mal. O primeiro passo é não transformar a pessoa que está praticando o mal no objetivo do ódio. Então, é abrir mão do ódio sobre todos os aspectos. Não há nenhum motivo para odiar. Há motivos para pedir justiça, há motivos para pedir a verdade, transparência, mas nunca o ódio, porque o ódio, alguém já disse na história, é um veneno que você toma pensando que vai matar o outro, mas na verdade quem morre é você. Então, uma sociedade só vence sustentada pelo direito, não pelo ódio. Jamais o ódio. É sempre transformar isso tudo num embate sobre o direito. Não um embate com o ser humano A ou com o ser humano B, mas um embate pelo direito. Então, o que é o direito? Para quem é o direito? Quem é que tem e deve ter acesso a esse direito? Então, evitar transformar isso numa guerra pessoal. Porque a pessoa se sente, a pessoa que está contaminada pela maldade, ela se sente com razão para ser má, porque ela está usando a mesma arma, ela está, na visão dela, retrucando com a mesma força e na mesma proporção. Jamais permita, jamais, sob hipótese alguma, jamais permita que o ódio guie qualquer uma das nossas atividades, pensamentos ou ações. Sob hipótese alguma, a gente se pauta pela bondade, a bondade é amiga do direito e da justiça. Muito bem. E, pastor, falando de angústia, né? O senhor logo no começo falou dessa vivência de angústia. O senhor que é pastor, o senhor vive essa angústia também? Como é que consegue driblar essa angústia? E muitas pessoas estão realmente passando por problemas, né, psicológicos durante essa pandemia. Não é fácil, a gente está trabalhando, todos nós, a equipe, mas a gente sabe que tem colegas em sofrimento, É que tem verdade. internautas aqui em sofrimento, que tem pessoas que estão acompanhando a gente no dia a dia, por mais que a gente tenha essa força de luta, a gente sabe que muitas pessoas estão angustiadas, algumas estão já em depressão, não aquela depressão profunda que não consiga trabalhar, a pessoa consegue até trabalhar, mas estão em constante tristeza, em constante depressão. O que falar para essas pessoas? E também o senhor passa por isso também? Bom, acho que é impossível viver no mundo atual, principalmente no Brasil. Isso não é só verdade no Brasil, né? Isso é verdade em várias partes do mundo, se não no mundo todo de alguma maneira. É impossível viver essa realidade sem sentir a pressão da maldade, da injustiça, de toda a sorte de desatinos. Como reagir a isso? Bom, primeiro, ter consciência de que essas coisas todas podem ficar do lado de fora. Elas não precisam entrar no meu coração. Sofrer é um verbo que eu conjugo ou não. Eu posso conjugar sempre o verbo amar. Eu posso conjugar, como você começou a sua fala, com o verbo esperançar, de Paulo Freire, que você citou. Eu posso conjugar o verbo abençoar.
Então, eu tenho de decidir que verbos eu vou conjugar diante da vida. Se eu conjugar o verbo sofrer, eu posso perder a identidade. Houve uma passagem nas Escrituras em que as pessoas descobriram que podiam tocar, bastava tocar na roupa de Jesus e eram curadas. E aí elas, ao invés de parar para ouvir Jesus e receber toda a libertação que ele estava trazendo, elas se arremetiam sobre ele como se ele fosse um poço de energia, e chegou uma hora que ele teve de se manter distante do povo, ficava dentro do barco, porque as pessoas corriam para ele e ele não conseguia mais trazer-lhes palavra de vida nem palavra de libertação. Quando é que isso acontece? Quando a dor, o sofrimento rouba a minha identidade. Aí eu deixo de ser o Ari e passo a ser o sujeito que sofre. Eu deixo de ser o Ari e passo a ser o sujeito que está doente. Eu deixo de ser o Ari e passo a ser o sujeito que está angustiado. Então eu cedo a minha identidade para aquilo que eu estou sentindo. A primeira coisa, então, é reagir. Reagir e conjugar outro verbo. Vamos conjugar o verbo esperançar, vamos conjugar o verbo reagir, vamos conjugar o verbo amar, abençoar, revolucionar, mas vamos conjugar um verbo que não me jogue para dentro da escuridão. Tem de ter um verbo que me jogue sempre para a luz, sempre para a expectativa, sempre para a esperança, sempre para uma ação construtiva. Então, isso é importantíssimo. E isso nasce da fé. Eu, por exemplo, oro. Meu conselho a todas as pessoas o tempo todo é ore. Ore. Você pode falar com Deus, você pode transcender. A oração tira você do ambiente, não para você se alienar, mas para você enfrentá-lo a partir de uma nova força, de uma nova fonte de energia. Então, é assim que eu enfrento a angústia. Primeiro, me recusando a conjugar o verbo sofrer. Eu conjugo outros verbos. Eu conjugo o verbo reagir, lutar, pregar, protestar, abençoar, cuidar, socorrer, solidarizar, mas não conjugo o verbo sofrer, porque esse verbo rouba a identidade da gente. A gente fica na dependência do que está acontecendo, pega o que está do lado de fora e traz para o lado de dentro. A gente não pode olhar assim para o mundo. A gente tem de olhar para o mundo com a expectativa de que eu posso fazer a diferença, apesar de tudo que me cerca. Tudo que me cerca não me define. O que me define é quem eu sou, em quem eu creio e como eu vivo. E, pastor, e a pessoa que perdeu seu ente querido na pandemia, sabendo que essa pessoa poderia estar viva, caso medidas fossem tomadas, enfim, com base na ciência e rapidamente, o que não aconteceu aqui no Brasil. Esse sentimento de revolta, né? A pessoa ela já perdeu, ela está em luto, já perdeu o ente querido, mas tem esse ingrediente a mais, que é essa falta de atitude do governo, enfim, do próprio governo, em não tomar as atitudes, em não ser tomadas. Enfim, ela acaba sendo, enfim, duplamente penalizada, e naturalmente vem a raiva, né, que é um sentimento que é praticamente aí natural, né, a raiva por conta disso, a pessoa fica revoltada. Então, o que fala também especificamente para essas pessoas que perderam seus entes queridos, sabendo que elas poderiam estar vivas? Bom, infelizmente é fato. O Brasil assistiu um programa de morte. Simples assim. Sofreu um programa de morte. O Estado brasileiro foi e tem sido administrado a partir de uma política de morte. Não há outro, não tem como descrever a política nacional hoje, levada a efeito pelo governo federal, pelo executivo, principalmente. Não é só o executivo, a gente vê isso também nas decisões do legislativo,
Mas, assim, é uma política de morte. E muitos de nós perdemos. Eu mesmo perdi amigos, parentes. Muitos de nós perdemos. E perdemos com essa consciência triste, angustiante, de que se o Estado brasileiro tivesse sido minimamente eficiente, minimamente, o professor Pedro Halal dizia, se tivesse tirado nota 6, pelo menos 3 entre 4 brasileiros não teriam morrido. Então, isso causa uma dor pungente. Agora, o que fazer? O que fazer? Primeiro, como eu não tenho mais a pessoa que eu amei, com quem eu convivi, meu amigo, meu parente, eu tenho de homenageá-la. Eu não posso homenageá-la tentando trazê-la de volta, porque eu não consigo. Também não consigo homenageá-la transformando a minha vida numa perspectiva de vingança. Isso não homenageia ninguém. Eu vou homenageá-la transformando a morte dela numa razão para lutar para que outros não morram. Então, eu transformo o exemplo dela num exemplo de luta, num exemplo de resistência. O ódio, ele não constrói. O ódio não muda realidades, pelo contrário. O ódio aprofunda a maldade, aprofunda a injustiça e mata a gente. Mata primeiro aquele que odeia. Então, por amor à pessoa que eu perdi, eu vou lutar para que outras pessoas não sejam perdidas. Então, eu vou transformar isso num libelo, numa ação de libertação. Como eu fiz, eu perdi um grande amigo que, inclusive, atuava comigo na TVT, no programa Daqui para Frente, na Rádio Brasil atuava, e perdi parentes, e eu entendi que isso tinha de me mobilizar para impedir que outras pessoas morressem. Tinha de me mobilizar para falar sobre a vacina, sobre a necessidade de ser vacinado, denunciar os fake news, denunciar os desvios, denunciar a mentira. E começamos, eu e não só eu, mas a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, começou um grande movimento de educação, de mobilização, de conscientização para evitar a morte, para evitar perdas desnecessárias, perdas que são absolutamente evitáveis, pelo amor de Deus. A pessoa não precisa se expor a isso ou se deixar expor a isso. Então, transforme a perda em motivo para abençoar os que não precisam se perder porque você teve uma perda, ou não precisam sofrer porque você sofreu, e não precisam chorar porque você chorou. Então, transforme o seu choro em esperança. Transforme o seu choro em luta pelo bem, em luta pela verdade, em luta pela justiça, em luta pela vacina, em luta pela saúde. Foi assim que eu reagi, eu e muitos, milhares, graças a Deus, decidimos que íamos parar esse processo de morte, enfrentar esse processo de morte, nos levantar contra esse processo de morte, seja denunciando, seja educando o povo, seja tirando o povo das garras da mentira, porque esse tem sido um país governado a partir da mentira. Então, nós decidimos que nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Então, vamos levar a verdade onde a gente puder, do jeito que a gente puder, com todo o esforço que a gente puder envidar. Muito bem. Pastor, eu agradeço demais aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada. Feliz 2022. Vamos aí escolher bem os verbos, né? Os verbos, como o senhor falou. Isso marcou demais, né? Me marcou muito a sua fala. Tenho certeza que marcou também muitos que estão acompanhando aqui a entrevista. Muitíssimo obrigada e feliz 2022. Feliz 2022, mais uma vez, muito obrigado, e a todos os que nos ouvem ou assistem. Fé, resiliência, e vamos votar bem dessa vez, pelo amor de Deus.
Tá certo. É isso aí, pastor. Falamos aqui com o pastor Ariovaldo Ramos, da coordenação da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e apresentador do programa Daqui para Frente da TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.